Paz seja com todos, bom dia. Dia 13 de junho de 2023. Eu quero adorar o Senhor por essa oportunidade. E a princípio, eu quero ler com você o Salmo 15. É um salmo que eu coloquei hoje no Facebook. E eu quero ler com você esse salmo que já tem estado no meu coração, já tem bastante dias, que fala sobre o cidadão do céu. O homem que vive, que Deus se agrada, o homem que vive. Quem pode hospedar-se na tua tenda? Quem habitará em teu monte santo? Quem é de conduta irrepreensível e pratica a justiça? Quem diz a verdade sinceramente e não calunia com a língua? Quem não faz o mal ao próximo e não difama seu vizinho? Quem despreza a quem Deus reprova e honra os fiéis do Senhor? Quem não se retrata daquilo que jurou, mesmo com dano próprio? Quem não empresta dinheiro com usura e não aceita suborno contra o inocente? Quem age assim nunca será abalado. Esse texto é maravilhoso. Esse texto foi escrito pelo rei Davi. E hoje eu gostaria de falar com você sobre a história da amizade de Jonatas e Davi. E eu vejo pela história relatada em 1 Samuel, no capítulo 20, o nível de pessoa que era Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul e ele tinha uma amizade por Davi, ele tinha respeito, ele honrava Davi, ele via em Davi um homem escolhido por Deus, um homem ungido por Deus, um homem separado por Deus. Ele conseguia ver em Davi e respeitá-lo e honrar aquele homem de Deus, aquele homem que temia a Deus, diferente de seu pai. Mas eu quero orar a princípio. Deus, eu quero adorar o Senhor nesse dia, meu Pai, te agradecer. A tua palavra diz, ó Pai, que todas as coisas, elas trabalham, elas contribuem para o bem dos que amam o Senhor. Pai, nos abençoa nesse dia. Senhor, renova as nossas forças, nos dá, Pai, alegria que vem do Senhor. Traz sobre nós, Pai, nesse tempo a direção que precisamos, que possamos nos voltar para a Tua palavra de todo o coração. Nos faz, Senhor, entender, perceber, enxergar, aceitar e submeter a Tua vontade para a nossa vida. Senhor, faz de nós homens e mulheres do nível do Salmo 15. Nos ajuda, Senhor, a agradar ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a obedecer a Tua palavra. Tem misericórdia de nós. Muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos incapazes, mas nós cremos no poder do Senhor. É o poder do Senhor que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nos ensina a aceitar a Tua vontade e a submeter ao Teu Espírito Santo em obediência, rendição e renúncia, no nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você hoje a história de Jonatas e Davi. 1 Samuel, no capítulo 20, verso 30, a palavra do Senhor diz assim: Então Saul, irado com Jonatas, disse-lhe: Filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu, porventura, que amas o filho de Jessé para confusão tua e para confusão da tua indigna mãe? Pois em todo o tempo em que o filho de Jessé viver na terra, nunca estará seguro, nem tu, nem o teu direito ao reino. Por isso, manda buscá-lo já e traze-mo à minha presença, porque é um filho da morte. Jonatas respondeu a Saul, seu pai: Por que há de ele morrer? O que fez? Saul pegou na sua lança para o atravessar. Jonatas compreendeu que seu pai tinha resolvido matar Davi. Jonatas, pois, levantou-se da mesa todo encolerizado e não comeu no segundo dia da lua nova, porque estava triste por causa de Davi, porque seu pai o tinha
ultrajado. Gente, que história, né? Essa. Há uns anos atrás, há 6 anos atrás, eu tive contato com a história de Saul. E eu fiquei alarmada. Como um homem que começou tão bem terminou tão mal? Por quê? Porque ele começou a agir na carne, ele começou a agir segundo o desejo do coração dele, segundo a motivação do coração dele, e ele se perdeu. E nós precisamos, como filhos de Deus, todos os dias da nossa vida, buscar alinhar o nosso coração, a nossa vontade, as nossas percepções, os anseios, a palavra de Deus. Nós precisamos não alimentar o nosso coração com o nosso querer, mas a gente colocar à prova o nosso coração, as motivações do nosso coração, os desejos da nossa carne, à luz da palavra de Deus. Nós precisamos voltar para a palavra, porque senão a gente corre o risco de se perder, como Saul se perdeu. E o rei Saul, ele foi elevado como rei porque o povo de Deus era dirigido e governado por Deus. Mas o povo de Deus começou a olhar ao seu redor e ele percebeu que todas as nações tinham um rei. E eles desejaram também ser governado e dirigido por um rei humano, porque Deus é que cuidava, Deus é que provia. E sabe o que aconteceu? Samuel, que era o profeta naquele contexto, que era um emissário de Deus, que era a pessoa que trazia o recado de Deus para o povo, ficou pesaroso, ficou entristecido, mas Deus falou com Samuel, falou: Samuel, o povo não está rejeitando você, o povo está me rejeitando. O povo deseja ter um governo humano como todas as nações. E muitas vezes nós olhamos ao nosso redor e a gente quer vivenciar, a gente quer fazer o que o povo do mundo faz, o que as pessoas que não têm compromisso com Deus fazem. E nós precisamos decidir. E a palavra de Deus, ela deixa para nós registrada essa história, que me assustou. Porque Saul, ele se perdeu no orgulho, ele se perdeu nas motivações do seu coração, ele se perdeu na competitividade, ele se perdeu tentando destruir Davi, perseguindo Davi, ele se perdeu tendo ciúme de Davi, ele se perdeu desobedecendo o que Deus mandou. Sabe por quê? Porque a cada um de nós, Deus confiou uma responsabilidade. Deus nos delegou algo e colocou algo na nossa mão e deseja que a gente execute, e deseja que a gente desenvolva, e deseja que a gente cuide. E muitas vezes nós negligenciamos aquilo que Deus colocou na nossa mão para a gente fazer aquilo que o nosso coração quer. E foi assim com Saul. Deus deu várias oportunidades para Saul, como Deus nos dá várias oportunidades. E nós temos vivido nesse tempo, no tempo da graça. Deus tem sido gracioso para conosco, Deus tem sido misericordioso, Deus tem sido longânimo, porque o desejo de Deus é que a gente volte à consciência, volte ao entendimento, volte o nosso coração para a palavra dele, para a vontade dele, para o querer, para a perfeita vontade dele. E Saul, ele era um homem privilegiado, por quê? Porque ele tinha o profeta Samuel como conselheiro, como apoiador, como um homem que intercedia por ele, que preocupava com ele, que o aconselhava, mas isso não foi suficiente. Saul, ele resolveu sacrificar, assumir um lugar que não era dele, porque o sacrifício era feito por Samuel. E ele não esperou. Por quê? Porque ele foi pressionado pelo ambiente. Ele foi pressionado pelos homens que estavam na guerra com ele. Ele sabia que ele precisava consultar a Deus, ele precisava buscar a Deus para ir para a guerra. Mas ele foi pressionado pelo ambiente e ele cedeu à pressão. E muitas vezes Deus permite pressões na nossa vida, de todos os lados, para ver se nós vamos sucumbir à pressão.
e Saul ele sucumbiu. Saul ele assumiu um lugar de oferecer o sacrifício e Deus já o havia alertado através do profeta Samuel. E ele sacrificou. Ele foi fazer algo que não era da sua responsabilidade, porque a sua responsabilidade era ser rei, era estar na frente do povo, conduzindo o povo, lutando pelo povo, como rei, como guerreiro. Mas ele assumiu um lugar que não era dele e Deus não agradou. E novamente, Deus, ele dá uma nova oportunidade para Saul. E novamente Saul é colocado numa situação que Deus confia a ele uma ordem. Deus fala para ele que é para ele destruir um povo que foi opositor, um povo que foi entrave na vida do povo de Deus. O tempo passou, os anos passaram, a história era outra, mas Deus requereu do rei Saul que ele destruísse um povo que se opôs ao povo dele quando o povo estava no deserto, quando o povo precisava de ajuda. E Deus falou para Saul que era para ele matar, que era para ele destruir, porque houve um tempo que Deus agia assim. E Saul, ele não obedeceu a Deus. Saul, ele obedeceu a metade da ordem. Ele não matou o rei daquele povo. Ele pegou ovelhas, ele pegou animais que eram bonitos, que eram viçosos. Ele achou que não tinha importância, que não tinha problema tomar posse de algo que Deus condenou, de algo que para Deus era anátema. E nós precisamos entender, como povo de Deus, eu acho um privilégio quando Deus nos dá uma palavra de direção. Mas é um desafio para nós de obedecer totalmente aquilo que Deus quer. E Saul obedeceu em parte. Ele não destruiu o rei, ele não matou os animais. E quando o profeta chegou, Deus usou o profeta para dizer que para Deus importa mais obedecer e sacrificar. E muitas vezes na nossa história, o que essa história tem a ver comigo e com você? Muitas vezes Deus nos pontua algo, Deus nos esclarece, Deus nos mostra claramente através da sua palavra, Deus vai nos levando para um caminho, vai afunilando, vai estreitando, para que a gente entenda o que Deus quer. E a gente endurece o coração, a gente dá de ombros, a gente negligencia, a gente desobedece. E a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, sacrificar e tentar agradar a Deus de outra forma, negligenciando o entendimento que Deus já deu daquilo que Deus quer que a gente obedeça. E Saul, Deus fala com o seu profeta, fala: Samuel, para de sofrer por causa do Saul. Eu já rejeitei ele porque ele é desobediente, porque ele prefere estar bem com o povo, porque ele prefere ter aliados, ele prefere ser aprovado pelos homens e me desobedecer e negligenciar as minhas ordens. Então eu já rejeitei. Pega o seu chifre de azeite e vai ungir o novo rei de Israel. E Samuel, ele vai até a casa do filho de Jessé. E havia um filho de Jessé que ele era desprezado. Havia um filho de Jessé que estava atrás das malhadas das ovelhas, esquecido, trabalhando, obediente ao pai, servindo. E Samuel vai àquela casa e Deus pontua Davi como o ungido de Deus, porque Deus ele faz as coisas como ele quer. E aquele dia, o profeta de Deus, que era Samuel, que era um menino que nasceu, que viveu uma vida separada, uma vida de consagração, uma vida no templo, uma vida no altar, uma vida de obediência, uma vida ouvindo a voz de Deus, ele foi pego de surpresa, ele descobriu algo novo de Deus. Sabe por quê? Porque nós não somos
tão experimentados, tão espirituais, tão completos, que nós não sejamos capazes de ser surpreendidos por uma nova faceta do caráter de Deus, da sabedoria de Deus, do agir de Deus e do trabalhar de Deus. E Samuel foi pego de surpresa aquele dia. Por quê? Porque Deus falou para Samuel: Samuel, você está olhando todos os irmãos de Davi, que são homens guerreiros, homens que têm um porte de guerreiro, mas eu escolhi um menino franzino que ele tem coração de guerreiro. Porque, na verdade, Deus está olhando para o nosso coração. O homem, ele olha a aparência, Deus olha o nosso coração, Deus olha a motivação do nosso coração, porque às vezes nós estamos fazendo uma coisa certa pela motivação errada. E com Deus a gente não se engana. Por quê? Porque o Salmo 139 fala que Deus é aquele que nos sonda. Deus é aquele que conhece as intenções, as motivações do nosso coração. E de Deus a gente não pode esconder, da nossa consciência, da nossa percepção, da percepção que Deus colocou dentro de nós, de justiça, de pecado, de desobediência. E aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, e são de Deus, porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus é de Deus, e quem não tem o Espírito Santo de Deus não é de Deus, eles sabem aquilo que tem desagradado a Deus, que tem desaprovado a Deus. E Davi foi ungido rei de Israel. Só que ele não assumiu de imediato como Saul havia assumido. Deus precisava trabalhar no caráter de Davi. E através do trabalhar de Deus no caráter de Davi, para que ele também não fosse um rei que se perdesse pelo orgulho, Davi passou por muitos processos. Davi demorou muitos anos para assumir o trono de Israel. Davi não precisou usurpar, ele não precisou trair, ele não precisou difamar, ele não precisou subornar, ele não precisou tocar no ungir de Deus, mas ele foi o homem que Deus escolheu e que Deus o ungiu, mas ele foi tratado na dor, na fuga, na perseguição, na traição, no abandono, no desprezo dos seus irmãos, na incompreensão. Ele foi tratado no caráter, para que ele pudesse ser um homem aprovado, capacitado para assumir a liderança do povo de Deus. E foi muito tempo, e foi muitos anos. E foi a escola de Deus para Davi. E fazia parte da escola de Deus para Davi fugir de Saul. E o que eu vim falar para você hoje, que se encontra em 1 Samuel 20, é o momento em que Davi é amigo de Jonatas, filho do rei. Na lógica do mundo, o reinado do Saul, Jonatas poderia ser sucessor de Saul, porque ele era filho de Saul, só que Deus havia escolhido Davi. A lógica de Deus. E Jonatas, ele tinha uma amizade profunda com Davi. E como nos dias de hoje falta isso. E quando eu me deparei com essa palavra, Deus trouxe um entendimento no meu coração, que Deus requer de mim e de você, que nós sejamos homens e mulheres da qualidade do Salmo 15, cidadãos do céu, homens que falam a verdade uns com os outros, homens que não negociam, que não traiam, que não subornem, que jurem com dano próprio, homens que sejam fiéis a Deus, sendo fiéis aos homens de Deus, homens tementes a Deus, homens rendidos a Deus. E muitas vezes nós temos nos perdido, como povo de Deus, aplaudindo e batendo palma para homens e mulheres que não temem a Deus. E Davi vem resgatar para mim e para você, Deus vem resgatar para mim e para você no Salmo 15, que o cidadão do céu faz parte do seu traço, ser um homem que não honra aquele que não teme o Senhor, aquele que não agrada a Deus com seu coração, com as suas motivações, com seus comportamentos. E eu quero parar aqui
eu quero ler um versículo de Isaías 32:5, que vem na minha mente agora, que fala sobre isso. Isaías 32, capítulo 5, diz assim: também o coração do precipitado, a pessoa vil não mais será chamada de generosa, nem o avarento dito ser dadivoso. Eu quero ler outra versão de Isaías 32, 5, que diz assim: ninguém mais vai chamar de nobre ao insensato, nem ao trapaceiro de generoso. Várias versões da Bíblia. Então, muitas vezes, a gente aplaude, a gente valida, a gente elogia o insensato. A gente aplaude as pessoas que não temem a Deus. Mas o Salmo 15 me leva para um lugar de que nós devemos honrar aqueles que temem ao Senhor. E quem são os que temem ao Senhor? Os que tremem da palavra de Deus. Os que se submetem ao que Deus quer, ao que Deus ensina, põe em prática, contrariando até seu próprio coração. Sabe por quê, gente? Porque o nosso coração é enganoso. E essa história de Jonatas vem resgatar para mim um lugar que Deus deseja para mim e para você. Jonatas, ele tinha tudo para não ser amigo de Davi, porque Davi foi o homem escolhido para ser o futuro rei de Israel. Mas não havia chegado o tempo. Sabe por quê? Porque tudo tem seu tempo determinado. E Eclesiastes 3 fala isso, que tudo existe um tempo determinado. E o Deus, ele não chega nem adiantado e Deus não chega atrasado. As coisas acontecem na hora de Deus. E a nação de Israel já tinha experimentado um rei que não foi preparado no seu caráter. Porque não basta o fruto. Não basta o dom. Não basta o dom. A gente precisa ter os frutos. A gente precisa ter os frutos. Amor, alegria, mansidão, domínio próprio, bondade, longanimidade. Não basta o dom. E não basta a unção. Davi, ele precisou ser tratado no seu caráter. E Davi foi desconstruído. Ele teve que fugir. Ele viveu uma vida fugindo, ele viveu uma vida sendo criticado, ele viveu uma vida sendo julgado. Por quê? Porque Deus queria tratar o coração dele para que ele fosse um homem manso, um homem humilde, um homem generoso, um homem grato, um homem dependente de Deus, um homem submisso, um homem temente a Deus, um homem que se apoiava, os seus pés, que era apoiado em Deus e não em pessoas. E Deus permitiu muitas coisas tristes. E nesse momento de Jonatas fala para Davi: Davi, eu vou até o meu pai e eu vou sondar para ver se meu pai está irado com você, para ver se você pode ser remanejado, para ver se você pode voltar para o palácio, continuar a estar junto com meu pai, estar ali no palácio servindo. Sabe por quê? Porque Davi, no tempo que ele viveu com Saul, ele foi leal, ele foi grato, ele foi fiel, ele foi submisso, ele honrou Saul. Mas Saul não gostava de Davi. Saul via em Davi um inimigo. Por quê? Porque embora ele fosse o rei, por mais que ele fosse cercado por guerreiros, por mais que ele tivesse o poder nas mãos, por mais que ele fosse aprovado, tinha um monte de gente o aprovando, Deus o havia rejeitado. Deus já havia reprovado ele. E ele perseguia Davi. E nós precisamos parar aqui muitas vezes e pedir para Deus tratar nosso coração, porque muitas vezes a gente persegue pessoas, a gente se torna opositor de pessoas, a gente se torna entrave na vida de pessoas, porque na verdade a gente sabe que nós não estamos enquadrados naquilo que Deus quer para nós. Nós estamos em desobediência. E Saul sabia disso. E Saul começou a perseguir Davi para matar. E Deus usou Jonatas como instrumento de livramento na vida de Davi. E eu quero te dizer que muitas vezes Deus usa homens e mulheres
para ser instrumento de livramento, de preservação de Deus na nossa vida. Às vezes Deus envia um amigo para orar com você, às vezes Deus envia um amigo para te aconselhar, para te admoestar. E Deus provê sempre um escape para o seu servo. E Deus queria prover um escape para Davi. Porque Deus sabia que Davi não podia continuar mais naquele palácio. Por quê? Porque Saul queria matá-lo. E Jonatas faz uma aliança. Jonatas faz uma aliança com Davi. Fala, Davi, eu vou voltar, eu vou sondar meu pai. E os dois trataram de um acordo. Eles fizeram um acordo, eles fizeram uma demonstração, eles combinaram de algo que eles iriam fazer relacionado a flechas. E Jonatas foi até seu pai e ele percebeu que o seu pai estava irado. E Saul, ele queria pegar Davi, só que ele queria usar Jonatas. E muitas vezes as pessoas querem nos usar para fazer o intento delas. E foi assim que Saul queria matar Davi. Mas ele sabia que a maneira mais fácil de acesso a Davi era Jonatas. Por quê? Porque Davi era amigo de Jonatas. Porque Davi confiava em Jonatas. Então Saul tentou incitar no coração do filho dele contra Davi. E ele falou, olha, Jonatas, você é meu filho. Você é meu sucessor. Traz o filho do Jessé para mim, traz o Davi, porque enquanto Davi viver, o seu lugar no trono vai estar ameaçado. O seu lugar vai estar ameaçado enquanto o filho do Jessé viver. Então, Saul, ele quis gerar no coração de Jonatas competitividade, medo. Ele quis gerar com as suas palavras coisas na alma de Jonatas para que ele pudesse trair Davi. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. E Deus não quer que a gente seja assim. Deus quer que a gente seja firme na sua palavra, para que a gente não se venda, para que a gente não esteja à mercê da nossa vontade, do nosso coração, das nossas motivações, do nosso emocional, do nosso bem-estar, protegendo a nossa pele, tentando nos proteger, porque o que é de Deus, ele vem. Não precisa passar por cima de ninguém, não precisa usurpar, não precisa difamar, não precisa subornar. E Saul, como pai, ele quis gerar no coração de Jonatas isso. Olha, Jonatas, traz o Davi para mim, porque eu já o sentenciei à morte. Na Bíblia Nova Almeida Atualizada, fala que Saul fala assim, olha, eu já sentenciei Davi à morte. Jonatas, traz o Davi para mim. Então Saul, ele havia sentenciado Davi à morte, ele já tinha decretado a morte, ele já achou que Davi já tinha praticamente morto. Mas só morre quando Deus permite. Só acaba quando Deus põe o ponto final. E Deus não tinha entregado Davi nas mãos de Saul. E Deus usa o próprio filho de Saul para prover livramento para Davi. E sabe o que aconteceu? Jonatas não se vendeu. Jonatas não ouviu seu coração, porque humanamente, ninguém é... Nós não somos celestiais, nós não somos. Nós temos a guerra do nosso coração. A nossa maior guerra é com o nosso coração enganoso, é com a nossa carne. Não é com o ser humano, é com nós mesmos, com outras pessoas, é com a gente mesmo. A nossa maior guerra é travada dentro do nosso coração, com as nossas motivações. E Jonatas não comprou aquilo que o pai dele falou para ele, porque ele podia ter traído. E quantas vezes nós podemos estar traindo pessoas com o nosso comportamento, com a nossa omissão, em troca de favor, em troca de benefício.
E Jonatas não fez isso. Jonatas foi um homem do nível do Salmo 15. E eu quero até ler de novo aqui essa parte, porque Jonatas, em troca, o pai dele quis dizer: traz o Davi para mim que eu mato ele, e você, meu filho, assume o lugar que é seu direito, porque você é meu filho. Você é meu sucessor, você é um dos meus sucessores. Só que a motivação de Saul não era pôr Jonatas no trono. A motivação de Saul era usar Jonatas para trazer o Davi, para matar o Davi. Olha o que o verso 5 do Salmo 15 fala. Embora ao jurar tenha sido prejudicado, não muda. Ele empresta o seu dinheiro sem usura e não aceita suborno contra o inocente. Quem faz essas coisas jamais será abalado. Jonatas, ele foi posto à prova e ele não entregou Davi. E o pai dele jogou uma flecha, jogou um dardo, jogou um arco, uma lança para atingir ele, porque o pai dele ficou furioso com ele, porque só Deus sabia o que estava, qual era a motivação de Saul. E Jonatas foi leal a Davi. Por quê? Porque Jonatas reconheceu que na vida de Davi havia a unção de Deus, o sim de Deus, a autorização de Deus. E Jonatas chega para Davi e fala: Davi, eu sou seu amigo, eu faço uma aliança com você, eu quero te dizer que o Deus que esteve com meu pai está com você. Então Jonatas reconheceu que Deus já não estava mais com Saul, mas que Deus, o Deus que já havia estado um dia com Saul e não estava mais, estava na vida de Davi. Jonatas tinha entendido que Deus iria pelejar por Davi. E Jonatas foi um instrumento de preservação. E Jonatas entendeu, por mais que ele quisesse que Davi continuasse naquele palácio, que se ele continuasse, Davi ia morrer. E aí Deus usa o filho de Saul para tirar, para falar, para alertar Davi que era preciso ele ir embora. Gente, às vezes nós precisamos ir embora de lugares, de ambientes. E eu estou falando, às vezes, de ambiente emocional, de coisa que a gente quer e Deus não quer para a gente, de atitudes que nós temos e que Deus não tem isso para nós. E esses dias eu estava orando e lendo a palavra, eu comecei a chorar. Sabe por quê? Porque ser um cristão não é fácil. Porque ser um cristão, você vai contrariar o seu coração, você vai contrariar o seu ego. É você investir em alguém que não tiver. É você. Eu escuto tanto as pessoas falarem sobre o evangelho da graça, e é da graça, mas Deus quer que eu e você, a gente haja com graça, para com os que não agem com graça conosco. Entendeu? Eu vou repetir. O evangelho de Jesus é o evangelho da graça. Deus quer forjar o nosso caráter como ele forjou Davi e Jonatas, para que a gente haja com graça, com fidelidade, com misericórdia, com amor, com respeito, com honra, com pessoas que não usaram disso para conosco. Esse é o evangelho de Jesus. É você servir quem não te serve. É você insistir em amar quem não te ama. É você ser leal, ser fiel, honrar pessoas que não te honram, que não te respeitam. Esse é o evangelho do Senhor Jesus. É se doar. A maior demonstração de graça é você agir com graça, é estender a mão, é dar uma oportunidade, é abençoar aqueles que não agiram com graça para com você. É isso que Deus espera de mim, de você. E não é fácil. Gente, não é fácil. E a gente chora quando a gente entende que é isso que Deus quer de mim, de você. Que é isso que Deus quer da igreja dele. Que é isso que Deus quer da sua noiva, que a gente ame, que a gente invista amor, misericórdia, que a gente estenda a mão, que a gente sirva em amor, com a motivação certa. E você me pergunta, Francis Lene, qual é a motivação certa? Agradar a Deus. Talvez você vai servir, você vai amar, você vai renunciar, você vai perder.
Mas não, você não vai receber nada em troca de quem você fez isso. Você vai receber do Senhor. E a gente precisa entender isso. A gente precisa aprender a alinhar o nosso coração à palavra de Deus e saber que é do Senhor que vem a nossa recompensa, porque senão a gente vai frustrar, a gente vai ficar doente, a gente vai ficar amargurado. E a gente tem que entender que Deus, pelo seu Espírito, ele requer da sua igreja que a gente seja cidadãos dos céus, homens e mulheres do nível de Jonatas. E Jonatas, mesmo sabendo que ele tinha direito humano do reinado, ele falou não, porque ele viu, ele entendeu, ele discerniu que havia sobre a vida de Davi a unção de Deus, que Davi era homem de Deus, que Davi era homem temente a Deus, e que ele não podia se aliar ao pai dele contra Davi. Por quê? Porque acima do amor que ele tinha pelo pai, acima do direito que ele tinha do trono, ele temia a Deus. E nós precisamos temer a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus, nem que seja chorando. Irmãos, nós não podemos viver só pregando a graça. Nós precisamos agir com graça, com misericórdia, com quem não agiu com graça e com misericórdia. Nós precisamos dar oportunidade, nós precisamos estender a mão, nós precisamos trazer para perto, nós precisamos servir gente que não nos serviu. Nós precisamos ser banhados pela graça de Jesus, pelo amor de Jesus, por esse amor de redenção que nos leva a percorrer essa trilha, essa senda, esse caminho. Deus quer que a gente viva como pessoas, agentes de graça, de misericórdia, de amor para com aqueles que não usaram conosco. E isso, eu quero dizer, isso a gente não aprende no seminário. Amor, mansidão, humildade, a gente não aprende no seminário. A gente aprende sendo tratado por Deus. No deserto, na dor, nas perdas, nas renúncias, na obediência. Nesse caminho de negar a si mesmo. Deus espera isso de mim, de você. Então, essa história de Jonatas, ela me ensinou muito. E Jonatas despediu de Davi. E sabe o que aconteceu? O tempo passou, Jonatas morreu, mas Davi, ele tinha uma característica linda. Ele não tinha só a unção de Deus. Ele não chegou só no reinado como rei de Israel, mas ele lembrou da aliança que ele fez com seu amigo Jonatas, de cuidar da descendência de Jonatas. E ele trouxe um dia, mandou buscar o Mefibosete. Homem de Deus, mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da unção. Ele age com graça, ele age com amor, ele dá oportunidade, ele traz para perto, ele abençoa, ele paga mal com bem. E Davi, ele honrou Jonatas. Jonatas já tinha morrido, mas ele honrou a memória de Jonatas, abençoando a descendência. Ele não se alegrou quando Saul morreu, ele não se alegrou, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija, ele se alegra com a justiça. Então, essa história, ela tem muito a ensinar para mim e para você. E eu quero te dizer, esse entendimento que Deus trouxe ao meu coração. Deus não é uma sugestão de Deus. Deus requer dos seus filhos, das suas filhas, dos homens e mulheres que o temem, que o amam, que pregam o evangelho da graça, que a gente seja gracioso, que a gente agregue, que a gente busque, que a gente traga para perto, que a gente dê oportunidade, que a gente abençoe, que a gente ajude, como Jonatas foi esse instrumento tão importante na vida de Davi. Porque Davi, Deus queria que ele percorresse esse caminho
de desconstrução, de humilhação, de perseguição, de perigo de morte, de rejeição dos irmãos, de descredibilidade, de fugir. Deus tinha para ele esse caminho. Por quê? Porque Deus queria forjar nele, lá dentro dele, um caráter aprovado para ser o rei de Israel, para que ele não se perdesse no orgulho, para que ele não se perdesse querendo agradar as pessoas, para que ele entendesse que quem sustentava ele, que quem mantinha ele, que quem colocou ele foi Deus, e que ele precisava guerrear as guerras de Deus, que ele precisava defender o povo e fazer o que Deus queria, e que ele tinha que se desconstruir para ele não viver uma vida, a vida toda, tentando agradar os outros e desagradando a Deus, cumprindo as ordens de Deus pela metade. Porque Deus quer que a gente obedeça em tudo. Então, Saul assumiu tão despreparado. Mas Davi, ele demorou muitos anos para assumir. Muitos anos. Porque ele precisou ser tratado no caráter, ser tratado no coração, para que ele não sucumbisse no orgulho e em áreas que Saul sucumbiu, porque ele assumiu sem ser preparado. E Deus quer que a gente ame. Então eu quero deixar essa palavra, eu desejo que o Espírito Santo continue falando com você, que Deus continue ministrando ao seu coração. Gente, vai ter dias que nós vamos obedecer a Deus chorando. Chorando, porque nós temos que renunciar ao nosso ego. Deus nos chama para esse nível de entrega. Esse nível de entrega. Que Deus abençoe você. Quando você lembrar, ore por mim, que eu estarei orando por todos vocês que, porventura, um dia vão entrar em contato com essa palavra. E eu quero terminar esse momento cantando só o coro de uma música que diz assim: como o rei Davi, quero te adorar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Deus, eu peço a capacitação do teu Espírito para que a gente possa te obedecer, para que nós possamos avançar no perdão, no amor, na renúncia, na graça, usando de graça, Senhor, para com as pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho. Deus, nós não somos capazes, mas é o poder do Senhor que aperfeiçoa a nossa fraqueza. É a consciência, Pai, que vem pela ação do Espírito Santo, que o Senhor não nos sugere isso, mas o Senhor requer de nós. Que a gente ame, que a gente perdoe, que a gente use de graça, de misericórdia, de mansidão, de amor, para aqueles que não usaram de graça, de amor, de misericórdia para conosco. Pai, recebe o meu louvor e a minha adoração. E a certeza que eu tenho, Pai, que o Senhor sabe aquilo que o Senhor faz. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus me abençoe. Amém.